Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, quero agradecer muito todo mundo de estar aqui. Só vamos esperar a Camila entrar, vou dar um tempinho para vocês também chegarem, se acomodarem. Podem sim mandar perguntas, tudo isso. E por que que nós decidimos fazer essa live hoje? Eu vi esses dias, né, que a Camila postou no feed dela, acho que foi no feed mesmo, ou no story, alguma coisa falando sobre compulsão alimentar. E nessa quarentena é o que mais nós escutamos, que as pessoas estão sim é, comendo mais, muita gente reclamando que engordou tudo isso. E não é legal, porque mexe muito com a autoestima da pessoa. E eu acho importante abordar esse tema porque muito da compulsão alimentar tem a ver com compensação. E essa compensação é muito presente devido a várias emoções que nós estamos vivendo, essa insegurança, insegurança em tudo, né? Não é só na parte emocional, mas também na parte de trabalho e tudo isso. Oi, Luana, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. A gente só vai esperar a Camila entrar, tá? E a gente já começa. E voltando a falar sobre isso, o mais importante disso tudo é você perceber que muito da compulsão vem desta situação de lidar com os seus desejos, com as suas vontades e ainda mais com essa frustração que nós estamos vivendo neste momento. Oi, Camila, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo jóia, gente. Hoje é a primeira vez que a gente conversa pessoalmente. Eu com a Camila, a gente Verdade. conversa por WhatsApp, A mas gente só troca mensagem. só troca mensagem sobre casos, né? É, Gente, hoje é sexta-feira, a gente sabe que muitas pessoas estão com uma situação de voltando para casa, tudo isso, mas essa live vai ficar gravada tanto no meu YouTube quanto na página da Camila e vai ser muito interessante, porque a gente vai trazer bastante informação para vocês. Então vamos falar um pouquinho da Amelie, da Camila e tudo isso, tá? Eu sou a Amelie, eu sou psicanalista e master coach, e apesar de eu atuar muito mais como psicanalista, eu fiz o coaching porque eu atendo muitos coaches, então acho que valeu a pena. E a Camila, ela é psiquiatra, tá? E também mestre em ciências da saúde. E esses dias a gente estava conversando, eu vi um post da Camila no feed que ela estava falando sobre compulsão alimentar. E os meus pacientes estão pirando. Porque, assim, ó, eu emagreci 12 quilos na quarentena, mas eu sou uma exceção, porque tem é muita mesmo. gente que engordou muito. E a Camila fez um post muito interessante sobre compulsão alimentar, e a compulsão tem muito a ver com uma compensação. Daí eu falei, não, por que não trazer uma pessoa que é super entendida, que está passando pela mesma fase que nós estamos passando, né? Quem trabalha com saúde, para trazer um pouco mais de informação sobre isso. Gente, pode mandar pergunta, tá bom? Nós vamos responder, só coloca na interrogação e será muito bom. Camila, o que que eu gostaria de começar conversando seria a sua percepção dessa quarentena nas emoções das pessoas e o que, que você tem sentido mais no consultório, o que, que você acha que deu na cabeça das pessoas, o que, que foi tirado para ter essa compulsão? Eu acho que o que eu percebo muito, muito mesmo é um aumento absurdo da procura de acompanhamentos na saúde mental, né? Seja ele psicológico, seja ele psiquiátrico.
porque eu acho que foi uma mudança muito súbita na vida de todo mundo e isso por si só já é um fator estressor, né? Associada ao medo e ao excesso de informações de coisas negativas e essa insegurança de não saber o que vai acontecer ou em quem acreditar, né? Até porque é uma patologia nova, com um vírus novo, e nem as pessoas que são mais letradas e mais sabidas conseguem saber exatamente do que se trata. Porque a gente sabe que vírus, no geral, é mutável, um vírus desconhecido muda de uma forma que a gente nem consegue perceber. E aí Sim, eu sim. acho que isso por si só já faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas ou mais deprimidas. Associado a isso, veio o isolamento. E aí, no isolamento, o isolamento nos trouxe muitas outras questões. Primeiro, essa mudança abrupta de vida. Então, eu tinha uma sociabilização, eu encontrava todo mundo, eu era muito próxima dos meus amigos, muito próxima da minha família, e de repente eu me vejo sozinha. E a outra situação é o propriamente se ver sozinha, porque as pessoas não estão acostumadas a estar consigo. E às vezes a gente ter que se encarar é uma coisa muito assustadora, né? Então, ficar sozinho, ficar ansiosa, de repente ter que se dar conta de si mesmo, da sua própria companhia, isso eu acho que também foi um fator estressor. Aí tem as outras coisas, são problemas financeiros, outras preocupações a respeito de saúde e do futuro, eu acho que também foram agravantes. Mas eu acho que essa questão do isolamento, de estar sozinho, de estar consigo mesmo, de repente estar aí em casa e começar a ter que encarar seus próprios medos, as suas próprias angústias, e não ter como mascarar com um excesso de trabalho, por exemplo, porque geralmente a gente dá desculpa, né? Nossa, mas você tá tão estranha hoje, é que eu tô cansada, trabalhei muito. E aí a pessoa não tem mais essa desculpa, né? E Então eu isso é acho que muito isso é verdade. muito. Isso é muito verdade, porque o que tem acontecido no meu consultório é que as pessoas chegam falando: eu não consigo mais ficar em casa com o meu marido e com o meu filho. Gente, é muito fácil você ter uma criança e mandar para a escola das 8 às 6 da tarde. Quando você chega, a criança está cansada e você tinha uma história por trás de tudo isso, né? E você falou uma coisa muito interessante que nós temos que pensar bastante, que quantas muletas nós usamos? O Uhum. trabalho, a academia, o café da tarde com as amigas. Por exemplo, você brigou com o marido, você pega a sua malinha da academia e vai jogar toda a sua inconstância, a sua raiva na academia. Você teve um dia estressante com os teus filhos, você trabalha, ou daí você fala, hoje eu não quero, vou ficar até mais tarde no trabalho, marido, pega a criança, porque eu vou ter que um trabalho para fazer. E de Uhum. repente, essas muletas foram tiradas. Exato. E você teve que ser mãe, que eu acho que é um ponto super importante, porque, gente, mãe educa, escola ensina. E teve uma inversão deste papel que eu acho que lá na frente as crianças de hoje podem vir a ter problemas. E nós não fomos criados, né, Camila? E você, eu acho que tem muito mais expertise para falar sobre isso também, que nós não fomos criados para lidar com os nossos sentimentos. Não. Porque desde, por exemplo, eu sou da fase, né, que a minha mãe falava, engole o choro, Uhum. se vira. A Isso gente me sempre tornou uma varre pessoa, para baixo do tapete, né? e isso me tornou uma pessoa mais forte, mas agora você não consegue mais jogar para baixo do tapete e engolir o choro. Uhum. E o que está me preocupando, Cá, é que muitas pessoas não estão lidando com isso, estão descontando na comida, mas não só Isso, na comida, também na bebida. isso. E, O que eu vi é que está sendo muito acessível tudo. E, inclusive, eu tenho, uhum, eu tenho muita história nesse período de quarentena de casais que estão se divorciando, que estão se separando. Porque que eu acho pena. que a convivência tão constante, tão contínua, por 24 horas por dia, sem uma fuga, passou a ser desesperadora também, né, para essas pessoas, porque às vezes a gente se casa e a gente não conhece de fato a pessoa, porque a gente vive numa rotina maluca, encontra a pessoa um pouquinho e ok, né, e daí de repente as pessoas se viram tendo que ficar juntas, querendo ou não, brigadas ou não,
E isso também foi um outro fator. E aí, sempre que a gente sente uma angústia ou um vazio, o nosso cérebro não entende isso como um vazio emocional, ele é meio concretão, e ele faz o quê? Ele fala, bom, preciso preencher esse vazio com alguma coisa. Então, a gente preenche com compras, que também acontece muito, a gente preenche com bebidas e a gente preenche com comida, que é uma forma racional de preencher o nosso vazio emocional. E o que acontece? Não é suficiente, porque não é a forma certa de preencher. Então, a gente continua apresentando esse comportamento excessivo, né? Eu li no jornal esses dias que nunca teve tanta compra online. É. E eu fui comprar esses dias porque, como eu emagreci 12 quilos, eu perdi muita roupa. Então eu falei assim, gente, agora eu preciso dar uma Ai, que agilizada. delícia! Adoro, tô adorando. E eu fui na Raquel esses dias ver umas roupas lá, né? Porque minhas calças estão todas largas. E ela falou assim: eu nunca vendi tanta coisa online como eu tô vendendo agora. Porém, é uma compulsão mesmo. E eu tava lá comprando, eu escutava muitas mulheres falando: eu não tenho aonde usar, mas eu preciso comprar. Eu falava: Uhum, pai do céu, o que está acontecendo? E nesse processo de compensação que nós falamos, você busca um alento. Gente, comer é gostoso, comprar é gostoso, tomar um vinho é gostoso, mas tudo que é em excesso não vale a pena. E se você não resolve o problema bate na sua porta de uma outra maneira. Então, por exemplo, se você comeu muito e você engordou, certamente você vai ter uma baixa na tua autoestima. E essa baixa na tua autoestima vai causar outros processos também. uhum, Então, sempre tem uma coisa que é linkada. Você acha que você está resolvendo, mas vem um problema e depois vem. Lógico que tudo que é em excesso é complicado. Mesmo você ir para uma academia e ficar 3 horas treinando exato. como uma forma de fugir também é um problema. Porém, você tem é mais saudável. Agora você não tem esse saudável. E diante disso, eu também estou percebendo, Cá, que as crianças estão comendo muito, Uhum, porque eles estão com pais surtados uhum. em casa, eles perderam muito também daquele convívio social, e as crianças são muito mais sensíveis e elas não sabem lidar com isso. E nem os adultos sabem lidar, imagina as crianças. Não. Eu queria que você pudesse Uhum. falar um pouquinho disso também. É. No caso das crianças, o que eu percebo é que as crianças estão mais irritadas, mais agressivas e mais ansiosas, no Sim, geral. Isso, claro, que tem bastante diferença entre faixas etárias, né? Mas, na verdade, criança tem uma necessidade de gastar energia muito grande. E aí o confinamento já restringe isso. A escola faz com que a criança gaste mais energia, pelo contato interpessoal e pelo fato de ir à escola e aprender, porque também é cansativo. E a criança não tem isso. Associada a isso, a criança se viu obrigada, e os pais e a família se viram obrigados a fazer a criança ficar sentadinha na frente do computador para ter aula online. Então, são muitos estressores, né? Porque, imagina, é muito difícil, né? Dependendo se você ainda é adolescente, é mais fácil, né? Ele já tem uma percepção melhor, fala, bom, sim. tem que estudar, senta na frente do computador é menos pior. Mas uma criança que está em fase de alfabetização com 5 anos, é muito difícil, é muito complicado, né? E isso também sobrecarrega os pais, porque os pais têm que ficar lá junto, cobrando isso, né, do estudo. E a criança tem uma relação com os pais diferente da relação que tem com os professores. Então já é Totalmente. muito mais difícil para os pais fazerem a criança estudar do que o professor fazer a criança estudar, né? Por conta da diferença de relação. Então, isso também faz com que a criança acabe tendo que descontar em alguma coisa. Não pode fazer atividade física, não dá para brincar fora de casa. Muita gente, por exemplo, eu moro em prédio, em condomínio, de apartamento. Então, tem um monte de família aqui com criança. Eu imagino como deva ser difícil você manter uma criança presa num apartamento sem poder Sim, descer, porque no meu condomínio, por exemplo, não pode ir nas áreas comuns. Então, quer dizer, a criança não pode nem descer do apartamento, descer do prédio. Então, não gasta. E aí, o que a gente faz quando a gente não tem o que fazer? A gente come. Então, além do fato, né, da parte psicanalítica, que você vai falar com muito mais propriedade do que eu,
a gente tem a questão de que nós, seres humanos, a gente funciona neuroquimicamente a partir de sensações de prazer. Então, a gente tem o mecanismo do sistema de recompensa do nosso cérebro, que é o sistema mesolímbico mesocortical, que faz com que a gente tenha uma sensação de prazer e bem-estar com determinadas coisas da nossa vida, que faz com que a gente tenha as funções normais. Então, dormir, comer, né? Para que a gente mantenha a sobrevivência da espécie. Perfeito. E aí, a sensação de prazer que a gente sente com essas questões faz com que a gente repita o ato para que a gente sinta novamente essa sensação de prazer. Quando eu corto todas as possibilidades que eu tenho, eu acabo restringindo muito a minha gama de possibilidades de sentir prazer, né? E as formas mais rudimentares de sentir prazer, uma das formas é a alimentação, que é a mais fácil, a mais simples, a mais rudimentar e que te traz uma sensação de prazer e conforto. E aí essa sensação de prazer e conforto é tão intensa que faz com que você queira repetir, e repetir, e repetir, a ponto de que você passa a ter uma compulsão alimentar, isso seja com adulto ou seja com criança. E quando vira uma patologia, essa sensação de prazer que a gente sente nessa repetição faz com que a gente, inclusive, não sinta prazer com outras coisas. Então, a gente tenta até buscar prazer com outras coisas e não consegue sentir igual. É o mesmo mecanismo da dependência química. E mais que isso, né? Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente falar é que as pessoas não estão presentes. Elas estão comendo, mas elas não estão sentindo o sabor da comida, elas não estão percebendo a qualidade da comida que elas estão comendo. E mais que isso, é compulsivo mesmo. Eu tenho que estar mastigando. E uma coisa que também eu acho importante a gente falar, que está ligada a muitas emoções, é a qualidade da informação que nós estamos buscando. Por quê? Nós estamos numa TV que só fala de Covid, de morte e de casos novos. Daí você vai para um Netflix, você vai assistir o quê? Pandemia. Ou você vai assistir um filme de morte, ou você vai assistir um filme muito pesado. Os filmes com mais índice de audiência ultimamente são os mais pesados. Então, essa quarentena, nós poderíamos ter tudo para a gente resolver muita coisa que nós deixamos para trás, trabalhar um pouco mais do nosso foco. Todo mundo reclama que dormia mal, comia mal. Gente, nós temos tempo para caramba para dormir, para comer bem agora. E pelo contrário, nós estamos fazendo tudo diferente. Neste sentido, eu sempre falo para os pacientes que nós, às vezes, somos um pouco ruinzinhos com a gente. Porque nesse de ser ruinzinho é aquilo, tá? Eu tenho que melhorar isso, mas eu não faço nada. Fora a zona de conforto que é muito grande, né? E nessa quarentena, você teve que lidar com esse fato de você ter que ter uma escolha muito mais saudável para você trabalhar com as suas emoções. E também você não teve a dependência do outro. Por exemplo, quem tinha uma moça que ajudava em casa, ou tinha escola, o professor, agora não tem. E existe uma quebra muito forte disso. E as pessoas não estão preparadas para lidar com essa quebra. Nesse período de quarentena e de emoções, o que tem aparecido mais como reclamação no seu consultório, Ká, que as pessoas falam, por isso eu tive que comer? Eu acho que a ociosidade é uma desculpa. Ai, porque antes a minha vida era super corrida, eu tinha várias coisas para fazer, e agora eu fico meio sem ter o que fazer, e aí acabo descontando na comida. Uma outra questão também que é muito frequente é a questão de... Não é em relação à ociosidade propriamente dita, mas a preocupação. Quando eu fico mais preocupada, quando eu fico mais ansiosa, eu como mais. É como se fosse mesmo para se confortar. Né? Eu acho que são as duas coisas que são mais evidentes. Assim. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a maioria dos pacientes que tiveram os pacientes que tiveram mais pior, assim, ficaram piores nesse momento de quarentena, não foram os pacientes que já faziam tratamento. Nossa. Os pacientes que já faziam tratamento até tiveram uma piora, mas como já
tido sintomas antes, tem essa percepção do tipo, ah, mas eu tenho certeza que foi por conta da pandemia, não foi uma coisa tão assustadora. E as pessoas que nunca tiveram nada ficaram muito desesperadas, porque daí foi a primeira vez, a primeira crise, e aí isso foi muito mais assustador e desesperador. Então eu tive nesse período de pandemia muitos pacientes que nunca tiveram histórico de nenhum transtorno psiquiátrico, de nenhum quadro depressivo, de nenhum quadro ansioso. Eu também tive isso. Eu também tive isso. É, Muita gente nova, muita gente muita. nova. E como abriu agora, pelo menos para psicanálise, né, o atendimento online, eu tô atendendo gente do Brasil inteiro, assim. Uhum. E são pessoas que falaram, eu não tô conseguindo lidar com a quarentena. Os pacientes que já estavam mais equalizados, por exemplo, os pacientes que tinham crise de ansiedade, tá? Eles perceberam a ansiedade deles, eles ligaram para o médico, ajustaram o remédio e ficaram ok. Agora, os novos não. E eu achei interessante isso que você falou, Ká, porque muita gente não aceita ajuda. Não. E nessa quarentena, o que teve de gente falando assim, não estou aguentando, então É. deixa eu ir para o médico, pelo menos é uma fuga? Também É porque teve. foi a gota d'água também, né? Eu Sim. acho. Eu acho que a mudança, as pessoas têm muito preconceito. Eu acho que com psicanálise ou com outro tipo de terapia, o preconceito não é tão grande. Mas com psiquiatria, psiquiatra é médico de louco, né? No senso comum. Então, procurar a gente é muito difícil. Então, às vezes, o que eu vejo é o mesmo nome da mesma pessoa marcada várias vezes. E não vai. E não Então a impressão aparece. que eu tenho é que a pessoa tá ali tomando coragem, sabe? Até que um dia aparece e fala, ah, eu já marquei algumas vezes, mas eu achava que eu não estava precisando. Ou, ai, mas eu estava meio receosa de vir, né? Então, e eu falo no feminino porque a maioria dos meus pacientes são mulheres. Homens procuram muito menos. Quando eles chegam, Sim, eles são muito piores, porque eles sim, esperam sim. o máximo que dá para conseguir procurar ajuda. Né? Não sei se com você é assim também, mas geralmente eles demoram muito. Como eu sou muito direta, assim, eu tenho muito paciente homem que indica outro homem porque fala assim, parece que você está conversando com um homem, com a Meli, sabe? Gente, desculpa, eu sou direta mesmo, tá? Eu não sou aquela, eu não sou tão maternal assim, eu sou mais na porrada mesmo. Não, gente, não vou bater em ninguém, não fique. Mas o que eu acho que é interessante você ter falado isso, cara, porque assim, ó, gente, quando vocês estão gripados, vocês tomam remédio. O que que acontece quando você procura um psiquiatra? Quando você procura um psiquiatra, que eu acho que é bom as pessoas entenderem isso, né, Cá? Existe um negócio que chama, dentro da gente, que chama sinapse. A sinapse é como se fossem duas bolinhas que tem que conectar para fazer o seu pensamento, correto? Uhum. E esse pensamento vai te levar à sua ação, à sua atitude, tudo isso. O que acontece? De repente, você teve uma queda de energia, você passou por um processo depressivo, não um processo depressivo, mas uma atitude que te trouxe um estado mais depressivo, tá? Não que você estava em depressão. E daí você não resolveu. E você guarda isso dentro do seu inconsciente. Isso vai tomando tua energia. Só que daí vai, acontece mais uma coisa, você não dá conta, vai lá, esconde, tomou sua energia. Daí o que que era para cair? Uma bolinha para fazer um pensamento, de repente começa a cair muito de uma bolinha só e a outra não cai. Isso daí é químico, tá, gente? O que que o remédio vai fazer? Vai fazer com que essa sinapse tenha um trabalho normal. Se a sua sinapse não estiver trabalhando normalmente, de forma legal, o que que vai acontecer? O teu pensamento não vai ser legal, você vai ter crise de ansiedade, você vai ter aquela coisa, putz, tô esquecendo demais. Por quê? Porque talvez o seu nível energético não esteja bom. O que que o remédio vai fazer, gente? O remédio não vai te dopar. O remédio só vai te dar uma energia para você trabalhar a sua sinapse de forma a você ter condições de lidar com o problema. E você lidando com o problema, aquela energia que estava presa volta para você. Uhum. Só que esse remédio tem que ser na dosagem e tem que ser o remédio certo. Então não adianta porque o outro tomou o Rivotril que você vai tomar o Rivotril e vai ter um funcionamento legal.
Não! Tem gente que toma Rivotril e não sente nada. Por quê? Porque é só uma energia para voltar para você ter condição de resolver o problema. Aquele Rivotril que te dopa, a não ser em condições muito específicas, que você tem que dar um shutdown no paciente para ele. Por exemplo, se um paciente que está querendo se suicidar, a gente tem que tomar algumas atitudes mais drásticas nesse sentido, tá? Mas do contrário, gente, o remédio é para auxiliar, mas o remédio tem que ser indicado por um médico. Falei alguma coisa errada, Camila? Não. Quando a gente tem algum tipo de alteração, né? Quando a gente vai medicar, é porque a gente tem sintomas. E quando a gente tem sintomas, significa que a gente está doente. Sim, Então, nem todo mundo que faz terapia ou que precisa buscar a terapia ou que busca a terapia necessariamente está doente. Né? certamente. Inclusive, na minha opinião, todo mundo tem que nascer e ir para terapia. Nasceu e ir para terapia. Tem que ir para Gente, eu terapia. acho que tinha que ter Tinha que matéria ser. de maternal. Tem que ir para terapia. Todo mundo precisa. Você precisa estar doente? Não. Você precisa ter um problema? Não. Problema a gente tem ou a gente vai ter, né? E na Outra verdade a coisa, gente vai para terapia para se conhecer, não para resolver problema, né? e mais que isso, gente, ó, eu sou terapeuta, tá? Eu sou psicanalista. Eu tenho a minha terapeuta que se chama Maria de Paolo. Claramente, eu também. E olha, desconfie do médico ou do terapeuta que não tem um suporte por trás. É A muito mesma coisa. importante, porque é difícil a gente lidar com a dor do outro e não tomar nada para si. Então a gente Com precisa de um certeza, acompanhamento. certamente, certamente. E aí, quando a gente tem sintomas, a gente precisa tratar. Então a gente vai tratar ou com terapia, ou com medicação, ou com ambos, muito Uhum. frequentemente. Todos os pacientes precisam tomar remédio? Não. Não. Mas o remédio vai me iniciar? Não. Se a gente fizer da forma correta, com o acompanhamento correto, vai estar tudo bem. Então, o que acontece disso que a Mili estava falando, no nosso cérebro é como se a gente tivesse um monte de fechadura e a gente produz as chaves. Quando a gente tem um quadro depressivo ou ansioso ou qualquer tipo de outro transtorno de humor, a gente tem chaves insuficientes para a quantidade de fechadura. E quando a gente medica, a gente vai fazer com que isso se rearranje a ponto de nosso próprio cérebro começar a conseguir se organizar sozinho para que depois eu consiga parar com a medicação e aí tudo bem. Não tem mais sintomas, você consegue produzir sozinho. Isso associada à terapia e associado às outras coisas, de estilo de vida, atividade física, uma alimentação regular, né? Essas outras atividades, tanto quanto a medicação, também modificam a nossa conformação cerebral. Também modificam essa conformação dos nossos neurotransmissores, do nosso sistema de recompensa, né? Então, tudo isso são nossos aliados. Então, a gente precisa usar disso para conseguir trazer o máximo de benefício e a melhor parte da nossa sanidade mental. E aí, quando a gente fala de compulsão alimentar, nesse período de quarentena, por exemplo, não necessariamente a gente está falando de uma patologia. Então, não necessariamente eu estou falando de um transtorno de compulsão alimentar, que é uma doença e que precisa ser tratada necessariamente. Na verdade, às vezes é um desvio de padrão de comportamento em resposta ao estresse que a gente está vivendo agora. Né? Sim. Então, não necessariamente a gente vai sair dando remédio para todo mundo ficar sem querer comer, né? Porque não adianta nada. Porque, na verdade, se for uma resposta emocional, eu vou te dar um remédio para diminuir seu apetite, mas não é um apetite, você não está com fome. Você está com vontade de comer porque você está deprimido, ou ansioso, ou preocupado. Então, não vai adiantar, né? E, Então, a gente e precisa você tratar a falou, base. e você falou um ponto muito importante, que eu tô vendo também, tá, gente? Todo mundo virou médico. Então, por exemplo, vocês têm que tomar ivermectina, porque a ivermectina vai te proteger do Covid. Você já guarda todos os outros remédios, porque se precisar. Gente, não é isso. E tem uma coisa que me preocupa muito, são as pessoas se automedicando. Muito. O Porque vizinho também medica, a tia medica, todo todo mundo mundo. medica. E daí você vê a pessoa com uma compulsão alimentar achando que está com uma crise de ansiedade. Uhum, E daí ela vai tomar um ansiolítico. uhum. Só que daí não é um ansiolítico e ela volta a comer, daí ela vai procurando remédios cada vez mais fortes.
E a Kai entrou, a doutora Camila também. Ah, Adoro. ela fez residência comigo. Ela é Faz uma tanto tempo fofa. Eu que a também gente minha não se vê. parceiraça, assim, adoro. E nesse processo, gente, não é todo tratamento que serve para todo tratamento, para todo paciente, não é. Uhum. Assim, ó, cada um tem sua história. Cada paciente é individual. Então, a Camila, ela não vai dar um remédio padrão que está acontecendo muito. Eu vejo muitos médicos que não fizeram residência, não fizeram o que tem que ser feito, fazendo pós-graduação e passando meio que uma receita de bolo como validade para tudo. Falando de em outros casos isso é muito sério, mas tratando da sua psique, isso é muito mais complicado. E eu vou pedir para a Camila explicar, porque assim, gente, se você pegar e perder o seu neurônio não se refaz, É. certo? O que acontece é que ainda isso é uma coisa que a gente é muito questionada no consultório, né? Mas não sei quem que eu conheço toma tal remédio, por que eu não estou tomando esse? Porque, na verdade, e é a mesma questão da cloroquina, da ivermectina e de tudo o que estão falando agora. A avaliação é muito individual. Se a gente tivesse uma fórmula de bolo, ia ser incrível. Olha, isso acabou, é isso que resolve. Mas isso não existe, né? Da mesma forma que cada paciente responde diferente a uma medicação, cada paciente tem efeitos colaterais diferentes. Cada paciente Sim. tem um tempo de ação diferente, né? E por mais que seja um monte de coisa escrita no livro, nem tudo que está escrito no livro é o que o paciente traz para a gente. Uhum. Então, a gente tem que ver tudo que o paciente está sentindo de sintomas e a gente tem que utilizar desses sintomas. Aí eu vou escolher uma medicação que eu acho que vai ter uma melhor resposta para aquele paciente a partir daqueles sintomas, que talvez eu consiga utilizar dos efeitos colaterais dessa medicação em benefício desse paciente. Então, por exemplo, o paciente diz, eu não consigo dormir. Então eu penso, bom, esse remédio dá sono. É um efeito colateral. Então, eu uso dos efeitos colaterais como benefício para o paciente e eu ainda tenho que avaliar todas as patologias que esse paciente tem, todos os outros medicamentos que ele toma e quais são as condições de saúde desse paciente. Então, não é possível avaliar um lado só. A gente avalia um monte de coisa, um leque de coisas, para conseguir escolher a medicação. E a partir daí, a pessoa pode se dar bem como pode não se dar. Então, assim, pode ser que a gente não acerte de primeira e que a gente fale, olha, não deu certo com esse medicamento, você teve um efeito que eu não estava esperando, então vamos trocar. E aí que a gente vai conseguir fazer o nosso tratamento adequado. O que acontece quando a gente escolhe um medicamento errado, primeiro, o paciente às vezes pode ter mais efeitos colaterais do que efeitos benéficos. Segundo, a gente pode não só prejudicar a parte de conexão de neurotransmissores desse paciente, como a gente pode prejudicar outros sistemas. Então, por exemplo, eu posso ter uma sobrecarga do fígado, então esse paciente pode ter uma hepatite medicamentosa, né? Sim. Eu posso ter outros tipos de alteração. De repente, eu dou uma medicação para um paciente, o paciente nem sabia que tinha crise convulsiva, ele vai lá e começa a ter convulsão, né? Ou a gente faz um arranjo de um monte de medicamento, daí o paciente começa a ter problemas de tireoide, diabetes, começa a ganhar peso. Então, tudo isso são coisas que são efeitos colaterais de medicação e por isso que precisa ser muito bem avaliado e avaliado individualmente, né? Então, é Sim. muito sério quando a gente fala de medicação, porque parece um pouco banal agora. As coisas estão meio banalizadas. Todo mundo está medicando, o vizinho está medicando, eu peguei... eu não sei, mas eu peguei o remédio... Uma amiga minha tomava esse remédio, ela me deu um pouquinho e agora eu estou tomando. Isso é muito Sim. perigoso, né? Isso é muito perigoso. Então, eu acho que são essas questões todas que eu acho que são importantes da gente avaliar e de um paciente estar sempre bem assistido quando está fazendo uso de medicação. Tá? Da mesma forma que a gente introduzir medicação errada é ruim, a gente parar com o tratamento antes do tempo é péssimo. Né? Então, E, também tem um tempo, tem um monte de coisa para ser que é envolvida nesse tratamento, né? e vocês estão vendo, gente, o quão importante é vocês estarem assessorados por pessoas que são estudadas, comprometidas, e eu sei que a K é também. Por quê? Porque quando você vai para um tratamento tanto terapêutico quanto de psiquiatria, gente,
A cada 15 dias, na psiquiatria, você tem um retorno no começo, para você ver a evolução do remédio. Na terapia, você semanalmente você está lá. Por quê? Porque você precisa desse acompanhamento. E o que está acontecendo com essa relação com as emoções é que talvez você não consiga perceber qual a emoção que você tem. Porque como você não teve essa prioridade e esse tempo para você percebê-la, porque você nunca permitiu, você não sabe. Então é algo novo para você. E daí você escuta o seu vizinho falando: "Ah, eu tive isso. Ah, eu também acho que eu tive." É. Daí vem outro vizinho e fala: "Mas olha, eu tive isso, daí eu não consegui dormir." Mas espera aí, por que ele não conseguiu dormir? Qual que era o pensamento dele? O que estava acontecendo? E daí você toma o remédio do primeiro, e você toma o remédio do segundo, e daí um remédio não tem nada a ver com o outro, e o teu grau de ansiedade, de depressão, alguma coisa, continua o mesmo, na tua cabeça, porque você também não sabe se é ansiedade ou se é depressão. E às vezes a gente é questionado, por que não? Né? Como se o vizinho fosse saber mais do que eu que estudei para isso, né? Mas por quê? Não, eu acho que você está errada, porque meu vizinho falou. Ah, entendi, falou. Daí. É, e Então, sabe o que a que é gente às mais? vezes tem uma. Isso prejudica muito o, paciente, o tratamento do paciente, porque daí ele acaba acreditando numa outra pessoa que não é profissional da área de saúde, e aí ele questiona o profissional, e aí faz com que o vínculo seja quebrado, porque daí ele não confia tanto, porque a informação que eu trouxe para ele não é a mesma que o vizinho trouxe. Daí ele deixa de confiar em mim, né? Então isso é muito difícil. Oi, Gleice, tudo bem? Gente, foco, responsabilidade, metas é com essa mulher, gente. Sigam a Gleice, ela é maravilhosa. Outra coisa que eu acho super importante a gente falar nesse sentido é que não é porque você não tem academia, não é porque você não tem os seus filhos na escola que você não possa ter um pensamento fora da caixa e fazer coisas diferentes. Vai aprender coisas novas. Existe uma Uhum. zona de conforto muito grande que eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu não sei, porque eu nunca fiz, mas você nunca tentou. E Uhum. tudo isso, vocês acham que a terapia e o remédio vai curar. Lamento dizer que não. Grande parte do seu tratamento, da sua evolução, vem de você. Nós estamos aqui, tanto eu quanto a Ká, para auxiliá-lo a achar a sua melhor versão. Mas para você achar a sua melhor versão, 99% de tudo que vai acontecer depende de você. Depende A do seu. gente fez um. Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, a gente fez um grupo no WhatsApp esses tempos, já no começo da pandemia, né, com alguns profissionais dando algumas orientações exatamente voltadas a isso, da compulsão alimentar. E aí eram algumas atividades diárias que cada um devia fazer para a gente tentar restabelecer essa conexão com a gente mesmo, para conseguir fazer uma linearidade, não ficar nessa oscilação de humor, nem nessa oscilação de descontar tudo na comida. Na verdade, as pessoas, hoje a gente vive num momento, né, hoje, nesses últimos anos, de um imediatismo muito, muito intenso, né? Então, a internet trouxe para a gente uma dificuldade de saber esperar, né? É tudo está na mão, está tudo muito rápido. Então, quando a gente fala de tentar reeducar, né, tentar mudar de qualidade de vida, a gente está falando de criar novos hábitos. E quando a gente fala de hábitos, a gente fala de exercício. E o exercício nada mais é do que a repetição de determinadas atividades, de uma rotina, né? Sim. E aí isso que as pessoas têm dificuldade de fazer, porque geralmente a pessoa quer uma mágica, olha, eu quero um remédio que me faz emagrecer e pronto. Mas e aí? E o resto? Né? Então, nesse grupo que a gente fez, ainda foi meio que um grupo experimental, a gente não tinha muita experiência, foi a primeira vez que eu participei de um grupo assim também, mas a gente tentava dar algumas atividades para as pessoas conseguirem criar novos hábitos. Então, assim, uma meditação, né? Acrescenta uma atividade física na sua vida, nem que seja 15 minutos. Ah, não, a minha vida é uma loucura, eu trabalho pra caramba, eu tenho filhos, tudo bem. Você deve ter 15 minutos, 2 dias na sua semana. A semana tem 7, só 2, né? 15 minutos em 2 dias.
toma um banho mais curto, né? Sai do Deixa, Netflix, sai do pastel. pede comida ao invés de fazer, não sei, dá, né? Se vocês pegarem e olharem o tanto de tempo que vocês gastam no telefone, celular, fazendo nada, é um absurdo. É muita Sim, quantidade de tempo que a gente gasta no telefone, né? Então é um pouquinho que a gente modifica, um monte de coisa que muda na nossa rotina, né? É uma mudança de hábito, é uma mudança de estilo, né? E assim, é isso que as pessoas não conseguem entender. E aí eu acho que esse momento da quarentena é um momento excelente para a gente fazer essa reflexão. É o momento perfeito para a gente se conhecer, para a gente saber quais são nossos defeitos, para a gente modificar o que incomoda na gente. Se de repente aquele trabalho que eu tenho, que é super maçante, super cansativo, odeio meu chefe, sei lá, tenho um problema com alguém, tá bom, então reveja. Eu sei que não é fácil a gente sair do emprego, tem a questão financeira, mas a gente precisa rever as nossas prioridades da nossa vida, né? sim. O que está te fazendo adoecer? O que está te fazendo mal? Então, as pessoas acabaram tentando maquiar com a compulsão alimentar, com a comida, com a compra, com o álcool, todas essas questões, ao invés de utilizar esse momento incrível para refletir, né? Então, assim, claro, eu não tenho filho ainda, então é muito fácil para mim falar porque eu não tenho criança em casa. Então, eu sei que quem tem criança vive uma rotina completamente diferente e maluca. Por outro lado, eu também não tive quarentena, estou trabalhando normal. Então, eu não tive essa possibilidade que muita gente está tendo de se encontrar e poder fazer as coisas que sempre quis, né? Então, assim, só que a gente utiliza as armas que a gente tem. Sim, Então, se eu tenho uma rotina maluca, eu vou ter que reorganizar essa minha rotina para conseguir fazer tudo que eu preciso. Por quê? Não é capricho, não é vaidade, é saúde mental, né? sim. Então, você fazer um pouquinho de atividade física, organizar sua alimentação, parar para fazer uma meditação, não é luxo, é É necessidade, necessidade. né? Sabe o que é interessante? Eu vou falar assim, gente, eu emagreci 12 quilos na quarentena, emagreci sim, sabe por quê? Porque eu trabalhava 18 horas por dia, eu dormia muito mal, muito mal. Eu pegava muitos voos, meu joelho, eu tive um problema bem sério com meu joelho. O que aconteceu? Na quarentena eu passei a dormir muito bem, comer uma comida muito saudável, o meu joelho magicamente desinchou, Ah, entendeu? magicamente, é isso mesmo. Magicamente desinchou e eu consegui fazer rotinas de exercício. Por quê? Porque eu nunca vi lives de qualidade como Nossa, muito tantas bom mesmo. lives como teve agora de qualidade. Professores que são personagens de Bragança que nunca tinham tempo se doando para dar exercício. Se você quisesse fazer 24 horas de exercício físico, Uhum. tinha um professor lá para você fazer. E tanta gente se redescobrindo, porque eu não sei cozinhar, gente, admito. Mas eu arranjei uma moça que é a Paula da Flor de Lis, que ela faz uma comida maravilhosa. E eu descobri que quando vinha a marmitinha, eu falava assim, gente, é pouco. Daí eu comecei a comer, eu falei assim, não é pouco nada. Eu que tenho olho grande. Porque aquilo me satisfaz super. Uhum. E o que a gente está querendo mostrar para vocês, gente? Que muitas pessoas estão vivendo um sofrimento. Sofrimento é psíquico. Porque você fala assim, ai, tá doendo, porque eu estou sofrendo. Gente, desculpa, não tem dor. Dor é quando você corta. Daí é físico. O sofrimento é uma situação que você se coloca nessa rotina de sentir algo que não é bom. Pode ter vários motivos, pode ser um pouquinho de vitimismo, pode ser uma constância que você não consegue ver o que você pensa. E, gente, isso não é errado, não é culpa, não é nada, porque muitas vezes você foi programado desde pequeno para sentir dessa forma, é por isso Ou que mecanismo de defesa também, o né? mecanismo de defesa também. E as pessoas estão agora na quarentena sofrendo, porque perderam toda aquele também, aquela parte de dar uma provisão narcísica, né? Aquela pessoa que fala assim, como você tá bonita, como você tá legal. Perdeu-se isso, né? De toda bonitinha com a roupa da academia, que fala, olha que roupa linda que você tem. Perdeu-se essa provisão narcísica e as pessoas não têm aquilo que dava energia. Então, gente, a emoção somos nós que sentimos e realizamos, entendeu?
Então, quando vocês estão sentindo alguma coisa, não é que o outro fez para você, é você que sentiu. Então, não coloca a culpa no outro. Percebe sim que ele foi um gatilho que você percebeu e que você tem a oportunidade de lidar com isso. E por isso que quando você está numa situação que você não consegue sair desse posicionamento, você precisa de ajuda. Mas não vai no vizinho. Não vai A no não ser que o vizinho. vizinho for um psiquiatra ou um psicanalista, né? Aí pode ir. Por favor. Mas, gente, faz assim, ó. Você quer fazer um bom treinamento? Segue pessoas que têm condição de fazer isso. Vai ver a Gleice. A Gleice, ela é uma atleta. Vê com quem que ela se liga? Com pessoas que são responsáveis por isso. Entende? Não adianta você querer ter um corpo saudável e você comer pizza todo dia. Existe uma incongruência aí. Escolhas e renúncias, né? Bingo! E só que o que tá acontecendo nessa quarentena que eu tô achando muito louco é que o foco é maravilhoso. A iniciativa é bárbara, mas a acabativa é uma droga. E a acabativa não acontece por responsabilidade do outro, que é o pior de tudo. E daí chegam pra você, cá, e falam assim: nossa, eu estou deprimido. Nossa, por quê? Porque mexeram na zona de conforto do cidadão e o cidadão não está conseguindo lidar com aquilo. Gente, não tem problema algum não ter, sentir dificuldade, mas não coloca a responsabilidade só no outro, assume um pouco. Essa é a fase de cura. Quando você assume a responsabilidade em tudo, né? Eu acho que o que está sendo difícil é que como as coisas mudaram subitamente, não deu tempo de preparar o terreno, e também não foi culpa de ninguém, né? Tipo, foi uma pandemia, isso não é uma coisa que acontece todo dia, né? Pelo menos na minha vida é a primeira, né? Não estava aí no Ebola, não estava na febre espanhola, não estava na Espanha, então comigo é a primeira vez. Então, quando isso vem, isso acaba sendo muito assustador. E daí, desculpa, gente, tem vídeo. Ai, delícia! Oi, Lin. A pipoca é muito carente. Eu adoro. E aí, isso acaba sendo meio que uma muleta pra gente culpar alguma coisa. Então, tipo, eu tô mal, tá tudo ruim, tá péssimo por conta da pandemia. E eu quero melhorar, mas eu não posso. Por quê? Porque eu não posso ir pra academia porque tá fechado, porque é a pandemia. Eu não posso não sei o quê, porque a pandemia. Tudo bem, mas então vamos começar fazendo pequenas mudanças aqui dentro de casa, né? Então vamos mudar um hábito, vamos mudar uma forma de ver as coisas. A gente não precisa ficar vendo todas as informações que passam na TV, né? Você precisa ficar alheio às informações, completamente ignorante a tudo? Claro que não. Mas você precisa consumir tanta informação negativa? Claro que não, né? Então vamos tentar reduzir essa quantidade de informação negativa. Olha, então o que está me preocupando, o que está me deixando ansioso? Situação financeira, dá para resolver? Não, então está resolvido. Você não pode resolver, então você não precisa se preocupar. Porque se não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? Então vamos focar nossas energias em coisas que a gente consegue mudar, né? Então eu acho que essas questões são importantes. Às vezes a gente gasta muita energia tentando resolver alguma coisa que não é passível de resolução, né? Então, tipo, eu estou muito preocupada por causa do coronavírus. Sim, o que você pode fazer quanto a isso? Ficar em casa, usar máscara, lavar a mão e passar álcool. É só. Então vamos se preocupar em fazer isso, né? Mas a vacina, você pode fazer a vacina? Não pode. Não. Então não tem o que fazer. Vamos esperar alguém que possa, né? Então é isso. Às vezes a gente acaba passando a nossa vida toda gastando energia numa coisa que você não pode mudar, né? Então, assim, então vamos tentar focar a energia em coisas mais simples. A gente pode começar numa coisa pequena, né? E é mais interessante, sabe por quê, gente? Isso se chama frustração. É aquilo que a gente não consegue mudar. Só que a gente vive frustração assim, diariamente. Vamos pensar assim, ó. Você quer viajar. Você programou a viagem a semana inteira e você vai vamos pensar um lugar legal, para Ilhabela. Chegou na sexta-feira que você vai viajar, o tempo muda. Você conversou com São Pedro para ele fazer sol? Até você pediu. Mas São Pedro falou assim, não, vai chover. Vou fazer o que eu quiser, ninguém manda em mim, vou fazer chover. Vai chover. Vai chover. E chove o final de semana inteira. Ou você pode
mudar o seu planejamento, falar assim, ok, como vai chover, eu não vou essa semana. Isso está dentro do seu poder. Uhum. Ou eu vou mesmo assim porque eu estou precisando relaxar, mas eu vou procurar outras coisas. Eu não conheço aquele restaurante, não conheço aquele teatro, não conheço isso e vou me adequar a isso. Ou você pega e fica lá reclamando. E daí você sofre. E daí você frustra. Daí você fala assim que São Pedro foi uma praga com você. Desculpa, gente, precisa chover. É a mesma coisa, você está programando uma viagem para os Estados Unidos e de repente acontece alguma coisa que está alheia ao seu controle e o dólar bate 7. A sua reserva que era X ficou menos X e alguma coisa, entendeu? Então, você não tem controle a isso. Você só tem controle sobre o que você vai fazer com isso. Mas se você ficar reclamando, não vai dar certo. Já diz minha avó que o que não tem solução, solucionado está. Acho que ela tem toda a Sábia, razão. Sabe, sábia, avó? Acho sábia. também. E os nossos Né? pais eram muito, eu acho que eles foram criados de uma forma a lidar mais com a frustração, né? Nós temos uma geração agora que é muito mimimi, que eu falo, que É são os pais que difícil estão de. criando. É difícil mesmo. A gente tem muito baixo limiar da frustração que acaba causando várias patologias, vários transtornos, né? Então é uma coisa que eu também falo bastante às vezes na minha página, porque a frustração é essencial para a gente formar nossa personalidade, nosso caráter, né? Totalmente. Nosso senso de moralidade e ética e um monte de outras coisas, né? Inclusive a nossa empatia. E aí, quando a gente não se frustra ou não se dá bem com a frustração, a gente adoece, né? E não é Sim. possível a gente não conseguir lidar bem com a frustração, porque o nosso dia, se a gente for parar para pensar, a gente tem mais frustração do que coisas boas acontecendo, né? Você acorda de manhã, toca o seu despertador. Putz, não queria ir trabalhar agora. Frustração número 1 da manhã. Ou, nossa, eu tô tão cansada ainda, parece que eu nem dormi direito. Já tá frustrado, né? Então, isso a gente tem que lidar. E o que a gente tem que fazer, o que é muito difícil, na verdade, é isso que eu falo, que é sempre um exercício. Gente, eu não tô falando que eu sou uma pessoa super zen, pleníssima, tô vivo, feliz. Óbvio que não, porque isso não é possível. E eu nem gostaria, porque é muito bom a gente ficar mal às vezes, porque você Cauê, né? dá, exato, daí você dá um valor melhor para sua felicidade, né? Então é bom acontecer coisas ruins, porque se só acontece coisa boa é um saco, vida chata, né? Mas então não estou falando que não, a gente não pode entristecer, né? Que não, claro que não. Mas é importante que a gente tire sempre as coisas positivas. Ah, tá péssimo, tá muito ruim, ou eu tô muito doente, ou aconteceu uma coisa pavorosa na minha vida. Tudo bem. Foi pavoroso? Foi. Mas então vamos ver o que a gente consegue tirar daí, né? Ah, não, mas é uma coisa muito trágica. Tudo bem. Então você é mais forte hoje, porque você passou por isso. Sim, Não tem como sim. voltar atrás? Não tem, mas então você vai ser mais forte. Quando acontecer com alguém, você vai saber o que fazer. Sei lá, a gente tem que tirar boas lições. Se a gente começa só a ver as coisas ruins, a gente muda a conformidade do nosso cérebro, inclusive. E aí a gente começa a ter uma percepção diferente das situações e a gente começa a ser pessimistas constantemente. Então, aquilo que muita gente fala de eu preciso pensar positivo, sem sempre ser otimista, não é mentira. Quando a gente pensa positivo e é otimista, a gente aumenta a nossa produção de dopamina, por exemplo, e de serotonina, e faz com que a gente sinta uma sensação de prazer e bem-estar. Bem como quando a gente ajuda alguém, né? Isso faz com que a gente sinta uma sensação de prazer e bem-estar. E daí eu não preciso pegar e comer para ter essa sensação de prazer e bem-estar. Eu começo a perceber que existem outras formas de eu conseguir essa sensação, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouquinho as coisas, a conformidade das coisas, para que a gente tenha uma vida mais saudável, mentalmente, né? Psiquicamente falando. E, gente, ela falou, a Ká foi perfeita no ponto que ela falou, que é assim, nós crescemos com os desafios. E se a vida fosse perfeita, nós não teríamos desafios. Existem casos que são bem complicados. Por exemplo, pessoas que foram abusadas quando eram crianças e foram abusadas por familiares. Isso causa um trauma. Mas ela pode decidir ficar na dor ou ela pode ver o que ela pode fazer com esse aprendizado para ajudar outras pessoas. Quem tem mais de 40 anos, que nem a pessoa aqui que tem 43, lembra do disco de vinil. Que o disco de vinil tinha o lado B e o Quem tem lado A. 36 também lembra. Ai, que bom! O lado A eram as músicas legais. O lado B só tinha a música lado B mesmo, que não era tão bom. Você decide, você fica no lado A ou você toca o lado B. Então, é uma decisão nossa. Qual é o tipo de emoção que eu quero ter
Qual que é o tipo de sentimento que eu quero ter? Você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Qual é a oportunidade que você está dando, entendeu? Então, é uma percepção da sua vida, de como tem que ser e de como vai ser. E a Ká foi perfeita nesse ponto, porque tá vendo como a compulsão alimentar é uma responsabilidade nossa? Somos nós nos conectando com o lado B da coisa, que é o lado que não é legal, e buscando compensar esse lado B. E é uma escolha. E é uma escolha. Sempre. Sempre. E a gente tem que pensar que isso que eu acho que é o mais legal de você ter uma terapia, de você buscar alguma coisa, é você saber dos seus limites e do seu potencial. Porque se você. Cara, não sei se você, quando atende a pessoa, você pergunta assim, me fala, quais são os seus problemas? Ela dá uma lista. Agora pergunta para ela, o que você tem de bom? Não sei. Se você não sabe o que você tem de bom, você não vai conseguir ter energia e ter um suporte para cuidar dos pontos de melhoria. Até porque se você não consegue reconhecer suas qualidades, fica muito mais difícil você conseguir consertar seus defeitos, né? Sim. E daí não é a compulsão alimentar que vai ajudar nisso, não é verdade, Ká? Não. Na verdade, a compulsão alimentar ela é só uma muleta, bem meia boca, inclusive, para a gente conseguir repor uma sensação de vazio, uma tristeza, uma angústia que estão em outro lugar que não no estômago, né? Sim. E olha, e vocês estão perguntando assim, gente, por que elas estão tomando esse rumo? E a gente discutiu bastante esse tema, a gente falou assim, o que a gente vai falar? Esse tema foi construído, gente. Nós queríamos falar assim de compulsão alimentar, mas focando na responsabilidade de cada um. Porque a compulsão alimentar é uma atitude que traz um alento para a pessoa que busca o alimento para ter esse cuidado. Mas, na verdade, existem outras formas de se cuidar, se amando, de repente, colocando, mesmo para ficar em casa, coloca uma roupa que você goste, se sinta bonita, mesmo isso. Gente, vou colocar uma roupa bonita para limpar a casa? Sim, Qual é o eu problema? adoro. Eu adoro me maquiar, não é meu caso, tá, gente? Mas faça maquiagem, coloque um brinco legal, se cuide, se ame. Não é verdade, Kai? Eu acho que isso é o maior ponto, é o melhor remédio que tem. Na verdade, é aquela coisa que você faz para si, não para o outro, né? A gente não faz para os outros verem. E eu acho que esse é um ponto importante. E, na verdade, eu acho que, de fato, a gente falou sobre muitas questões hoje, pelo simples fato de que a compulsão alimentar, ela envolve outras muitas questões, né? Na verdade, a compulsão alimentar é uma resposta a um monte de outros problemas. Então, não é possível a gente falar exclusivamente da compulsão alimentar sem levar em consideração as outras coisas e os outros sofrimentos que fazem com que você acabe tendo como resposta a eles essa compulsão, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente abordar de tudo um pouco, porque não é a compulsão. Então, não há, infelizmente, gente, se alguém entrou aqui para pedir uma fórmula, olha, faça isso, a gente consegue dar algumas orientações, né? Mas fórmula não tem. Fórmula não é possível. A não ser que a Meli saiba, porque afinal de contas foram 12 quilos, minha gente. 12 Gente, quilos. mas peraí, o que aconteceu foi assim, vou ser sincera. Eu fui pro médico, eu fui no endócrino, tá? Eu entrei Além do que, com. Eu além do entrei que voltar a com. dormir já é cortisol a menos, então já melhora 90%. Sim, eu fui pro endócrino para ver como que estavam meus hormônios. Os meus hormônios estavam todos desregulados. Ela entrou com medicamento para regular o meu hormônio, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E depois dos 40 anos, gente, so sorry, vai ter que ir mesmo, entendeu? A Suelen, que acabou de entrar, ela é blaster nessa de emagrecimento, gente, e ela sabe o que a gente está falando. Então, não adianta, eu estava completamente fora de uma coisa que eu falava para todos os meus pacientes, que é o autocuidado. Então, eu dormia mal, eu comia mal e eu estava super acima. Quando eu fui no endócrino e ele entrou com o hormônio para regular a minha tireoide, então, gente, eu era super avessa a tomar o hormônio, porque eu achava que o hormônio ia me deixar bombada. E não.
Na verdade, ele fez o processo que ele tinha que fazer. Ele te deixou normal. Paguei a minha língua, tomei remédio. Gente, ó, nós temos 26 segundos. Eu quero agradecer muito a Camila por esse tempo. A gente Nossa, vai fazer mais lives, muito cara. obrigada pelo convite, adorei, Amelie. Foi muito bom. Olha, gratidão por você ter sido essa pessoa linda, maravilhosa. Mandem perguntas tanto para Camila quanto para mim, nós vamos responder. E, Cá, um beijo no seu coração, que você continue impactando positivamente.